Não vamos perder tempo, bom dia! Vamos começar pelo agro. O agronegócio no Brasil deu um salto em 20 anos e hoje só o agronegócio já equivale o PIB da Argentina. Trabalho de gente séria, trabalho de gente que procura carregar o Brasil nas costas. Essa é uma das funções do agro. Quem fala mal do agronegócio geralmente é gente desprovida de conhecimento, pessoas ignorantes. E não se sinta ofendida se for uma delas. Ignorância, a princípio, não é ofensa. É preciso entender que não é virtude a ignorância, não é uma virtude. Então você precisa, ignorância vem de ignorar. Você precisa combater a ignorância com o conhecimento. Só o conhecimento salva. Então, de 2002 a 2022, o PIB agrícola do Brasil saiu, tomem nota, de 122 bilhões de reais, era o PIB em 2002, para 500 bilhões de reais em 2022. Valores aí ajustados pela inflação. Isso equivale, minha gente, o PIB da Argentina. Então, algumas pessoas dizem assim, o Brasil vai virar uma Argentina, o Brasil, pior ainda, vai virar uma Venezuela, uma Cuba. Isso é coisa de gente que toma ácido, desprovida de cérebro, ou que o cérebro existia, mas derreteu. Para de falar besteira. De acordo com especialistas do ramo, o desenvolvimento notório desse setor se baseia em quê? Em ajuda do governo, de forma alguma. De direita ou de esquerda, não é por aí que a banda toca. Isso é preciso ser compreendido. O desenvolvimento não depende das besteiras dos governos. Da direita à esquerda, não depende deles. Eles podem ajudar, não atrapalhando. Atrapalhando menos. De acordo com os especialistas, o desenvolvimento do setor se baseia em aportes em pesquisas, investimentos em pesquisas, inovação, ok? Inovação. Se você parar para entender o desenvolvimento do agronegócio brasileiro, você vai perceber que ele se deve muito a uma movimentação migratória. O agronegócio sempre foi forte no sul do país, e há aí uma explicação, uma origem migratória, fluxos de imigrantes que vieram da Itália, que vieram da Alemanha, com uma cultura de tratar a terra diferente. Então eles se organizam com suas famílias, tornam-se famílias que utilizam a terra com respeito, esta é a palavra, utilizam a terra com respeito, porque sabem que dali sai a sua sobrevivência, a dos seus filhos, netos, bisnetos e por aí em diante. Então essa é a relação desses povos imigrantes que vieram para o Brasil e inicialmente ficaram em uma porcentagem grande no sul do Brasil. O sul do Brasil é pequeno, Então, em algum momento, historicamente, você vai conseguir enxergar que pessoas do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Santa Catarina, começam a se deslocar para outras regiões do Brasil. Se você for para o Nordeste, se você for para o Centro-Oeste, para o Norte, você vai encontrar comunidades gaúchas, CTGs, Centros de Tradições Gaúchas. Você vai encontrar em diversas cidades do interior do Brasil. E todo lugar que você vê um agronegócio que salte aos olhos, pode ter certeza que ali tem a presença de pessoas que vieram do Rio Grande do Sul, do Paraná e de Santa Catarina. Então, esta é a realidade. Então, nós temos uma base que justifica todo este desenvolvimento. Óbvio que quando o governo ajuda ou não atrapalha, isso é muito bom. Quando o governo não ajuda ou atrapalha, isso é muito bom. Aí soma, não é? E aí os resultados vão aparecendo.
né? A expectativa para esse ano, de 2023, é que a produção possa superar 300 milhões de toneladas, né? Por exemplo, quando a gente olha a produção de grãos, né? E o Brasil poderá então estar se consolidando como o terceiro maior produtor mundial de cereais, atrás apenas da China e dos Estados Unidos. Eu tenho um profundo respeito e admiração pelo agronegócio brasileiro, sou fã e procuro sempre destacar a qualidade do nosso agronegócio. É uma das áreas do Brasil que devemos nos sentir orgulhosos e não ficar falando mal. Quem fala mal é por falta de conhecimento, por burrice mesmo. A Heineken, temos notícias, muita cerveja, verão, né? Carnaval. A Heineken, o volume e a receita cresceram no Brasil. E por que isso? O foco em cervejas premium e reajustes de preço. A combinação disso faz com que volume e receitas cresçam no Brasil, olhando aí dados da Heineken. Tiveram problemas de logísticas aí nos anos de 2020 e 2021, mas em 2022 a receita cresceu na casa de 30% de forma orgânica e a expectativa para este ano é de continuidade do crescimento. O volume da cervejaria holandesa aumentou um dígito, um dígito alto, né? Algo entre 8 e 10 e 9,9%, com a estratégia de dar foco aos rótulos da Heineken e da Amstel. A empresa conseguiu um aumento acima de 20% no portfólio premium, com essas duas marcas, alcançando participação de mercado recorde. Os rótulos econômicos caíram mais de 15%, como as marcas Kaiser, Skin e Glacial. São marcas que a tendência é que isso desapareça, né? São cervejas de segundo nível, vamos dizer assim, a tendência é que isso desapareça. O crescimento da receita no mercado brasileiro, que é o maior do mundo em vendas da marca Heineken, você sabia disso? O pessoal vive dizendo que o pessimismo prevalece aqui, né? Então eu vejo que os hards estão sempre apanhando da realidade, né? A Heineken tem no Brasil o seu maior mercado em vendas do mundo. Os hards piram, os hards ficam enlouquecidos com essas notícias, batem a cabeça na parede. Ó céus, ó vida, ó azar. Muito bem. No mundo, a Heineken cresceu 6,9% com o portfólio premium, crescendo 11,4%, sendo que a cerveja Heineken especificamente cresceu 12,5%. Notícias da cervejaria holandesa. Bom, o mercado de fibra ótica mudou e precisa de consolidação, diz Christian Gebara da Vivo. Ora, nós estamos falando isso desde 2020. Tô falando ou não tô? Desde 2020 que a gente disse que o mercado de fibra vai passar por consolidação, que entraria numa rápida consolidação. Agora, 2023, em entrevista, Christian Gebara afirma isso. Diz que a consolidação vai racionalizar os investimentos, uma vez que não faz sentido ter várias redes de fibra concorrentes em uma mesma área. Ele disse que a Vivo se mantém como compradora de ativo, mas tem altos padrões para levar a cabo uma aquisição. Em primeiro lugar, não vamos comprar uma rede onde já temos a nossa. Não nos interessa a sobreposição. Perfeito. Essa é uma das questões que a gente abordou quando falamos da consolidação, que isso precisava ser avaliado. Esse é um fator determinante, diz Christian Gebara. Se você assistiu nossos vídeos lá desde 2020, lembra que nós falamos sobre isso, que esse era um dos indicadores que precisavam ser observados nas aquisições, a sobreposição dos cabos, né? Além disso, procuramos qualidade de rede. Esse é um outro indicador que nós destacamos.
né, que era necessário ter qualidade. Muitos desses pequenos provedores têm uma qualidade horrorosa, então desaparecerão do mercado. A consolidação passa por aquisições aceleradas de empresas, mas de empresas com qualidade e com lógicas de estratégia empresarial que façam sentido. Não pode ter muita sobreposição, porque aí não há sentido para você fazer uma aquisição, porque você vai descartar toda uma rede. Qual o sentido disso, né? E ao mesmo tempo tem que ter qualidade. Como muitas das milhares de provedores aí de pequeno porte não têm qualidade, eles desaparecerão, simplesmente serão extintos. A consolidação vai extinguir muitas dessas empresas. Eu diria que talvez 60% pelo menos desapareça da face da terra. Por fim, ele destacou que é essencial que a empresa candidata à aquisição tenha regularidade fiscal, pronto aí, outro fator de eliminação na consolidação, se não tiver regularidade fiscal, se tiver impostos atrasados, né? E conformidade trabalhista, se tiver passivo trabalhista também é descartado, entendeu? Estamos abertos a avaliações, mas não achamos ainda ninguém nessas condições, diz Christian Gebara. Então veja que o sarrafo é alto. Isso vale para Oi também, isso vale para Claro, isso vale para TIM. E isso significa dizer que no crescimento orgânico dessas empresas e quando elas fizerem aquisições, elas vão se consolidando cada vez mais e os pequenos vão desaparecendo. Os pequenos vão desaparecer. A grande maioria das pequenas empresas de fibra ótica vão desaparecer, porque não vão aguentar a concorrência. Essa é a razão, entendeu? Então, é um pouco como a Amazon. A Amazon, quando surgiu, milhares de negócios nos Estados Unidos fecharam as portas. Nesta consolidação, milhares de pequenos provedores vão fechar as portas também. Estamos dizendo isso desde 2020. Estamos ou não estamos? Estamos ou não estamos? Responda, por favor. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos, assine a seleção de empresas. Fica com Deus. Tchau.